Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Irmãos, nós estamos aqui para falar do Espiritismo. E falar do Espiritismo, quando nós começamos a buscar o conhecimento da doutrina espírita, nos deparamos com um ensinamento maior, principal, que é fazer o bem, fazer a caridade. Fazer com que as forças da alma sejam ampliadas em benefício de todos. Contudo, nós também vamos aprendendo na doutrina espírita, através do Pentateuco e de milhares de obras complementares, que precisamos também fazer uma mudança interior. Precisamos fazer uma renovação interior. Uma transformação, uma reforma. E é por isso que precisamos falar sempre sobre como nos transformar, como realmente ter recursos, aprendizados, entendimento, para que realmente consigamos transformar as nossas emoções, curá-la, os nossos sentimentos inferiores em sentimentos mais enobrecidos. Então, hoje nós vamos falar do poder das emoções. Então, definições de emoções. Na medicina e na psicologia, emoções são respostas rápidas do organismo a estímulos internos ou externos, que afetam o corpo, o comportamento e a mente. Então, emoção é uma reação automática, que ela pode vir de um estímulo externo. Vamos dar exemplo, a gente vai dar vários exemplos para facilitar o entendimento. Por exemplo, nós estamos caminhando e vem um sujeito em nossa direção e diz, é um assalto. Logo, vem automaticamente uma emoção gerada de medo. Isso é um estímulo externo. O que seria um estímulo interno? A pessoa vai sair, por exemplo, vai a algum lugar, e ela sabe que depois, voltando desse lugar, ela vai ter que passar por uns lugares que é escuro, é perigoso, e ela começa a pensar naquilo e vai gerar a emoção também do medo. Isto é um estímulo interno que gerou uma emoção. As emoções, então, elas podem ser classificadas em emoções primárias e secundárias. O que seriam as emoções primárias? Medo, raiva, tristeza, nojo, surpresa. Essas são as emoções primárias. O que é uma emoção primária? É uma reação automática sem pensar. Não há um pensamento, não há uma reflexão. Por exemplo, vamos dar mais um exemplo. A criança está dormindo, vem um raio, um barulho de um trovão. Ela acorda assustada, com choro, com medo. Não houve pensamento, não houve raciocínio, ela só reagiu. Emoções secundárias. O que seria uma emoção? Emoções secundárias. Culpa, vergonha, orgulho, ciúme, inveja, ansiedade, compaixão, gratidão, amor altruísta. É chamada secundária porque ela depende do pensar, do raciocínio, da reflexão. Influenciada pelas experiências do ser, pelos valores do ser, pelas crenças do ser. Então, percebemos a importância dessas emoções secundárias. Gravem essas emoções, culpa, vergonha, orgulho, ciúme, porque a gente vai trabalhar sobre isso, falar um pouco sobre isso. Então, como surgem essas emoções secundárias? Vamos dizer, essas emoções onde vamos realmente focar por ser tão necessária para a nossa transformação. Ela advém de duas formas. Ou de uma emoção primária, ou seja,
Vamos dar mais um exemplo. A pessoa tinha uma mãe e a mãe morreu, desencarnou. Então, surgiu uma emoção primária, tristeza, choro compulsivo diante daquela situação, daquela notícia repentina. Só que aí essa pessoa começa a pensar diante daquela emoção que ela está sentindo. Ela começa a pensar e começa a dizer, nossa, eu deveria ter dado mais atenção para minha mãe, eu deveria ter levado ela ao médico, eu deveria ter cuidado melhor dela. E aí começa a gerar uma outra emoção chamada culpa. Então, é uma emoção secundária que advém de uma emoção primária. E ela pode surgir também dos pensamentos, das lembranças, das interpretações, sem um gatilho de uma emoção primária. Por exemplo, a pessoa está no trabalho, começou um jovem, por exemplo, começou a trabalhar, e de repente ela vê ali no seu setor, na sua equipe, que as pessoas não têm o conhecimento que ela tem, que ela é muito mais capacitada, tem muito mais entendimento, e ela começa então a perceber que ela, e achar que ela precisa ser melhor valorizada, que aquelas pessoas não sabem o que ela sabe, e aí começa a gerar uma emoção, como por exemplo, o orgulho, a prepotência. Então, podemos dizer, então, algumas pessoas podem perguntar, porque eu também fiz essa pergunta quando estava elaborando esse assunto, mas qual que é a diferença de sentimentos e emoções, né? Vergonha, culpa, orgulho. Vamos dizer que a diferença principal é que o sentimento há uma consciência daquilo que você realmente está sentindo. A emoção secundária não. O sentimento você tem consciência daquilo que você realmente está sentindo. Sentindo vergonha, orgulho, e a emoção secundária não. Então essa é a diferença principal, mas são muito parecidas. Então, meus irmãos, as emoções são como os sensores de alarme de um carro. Eles disparam quando há uma ameaça. O problema é quando os nossos estímulos internos disparam esse alarme o tempo todo, mesmo quando não há um risco real. Olha que interessante. As emoções é como um alarme de um carro. Há um risco. Normal. Há um risco, o alarme toca. Não tem nenhum problema em relação a isso. O problema maior é quando este alarme fica tocando seguidamente, devido a quê? Um estímulo que gerou que, como se um carro, por exemplo, onde ficar ali toda hora o alarme tocando, automaticamente vai arriar, né? Vai acabar a bateria, vai acabar a energia. Assim também somos nós. Se ficarmos a depender do que estamos pensando, interpretando, né? Que vai, como eu disse, ser influenciado pelos nossos valores, pelas nossas crenças, vamos gerar isso, vamos gerar problemas para nós em nosso organismo, né? Imagine a liberação dessas emoções, liberando adrenalina, fazendo com que o corpo esteja ali sempre aquele batimento cardíaco, aquela preocupação excessiva, ansiedade, vai gerar doenças físicas e também desordens emocionais. Então, podemos fazer do céu o inferno e do inferno um céu. Então, todos nós temos essa condição, essa capacidade. Por exemplo, você pode fazer do céu um inferno. Vamos dizer, uma relação. Dois casais aqui que se encontram aqui no ambiente. A pessoa conhece a outra, né? Acha atraente, acha uma pessoa interessante, que tem valores, começa a namorar. Tá tudo bem, maravilhoso. Mas daqui a pouco a pessoa começa a pensar, mas ele é tão atraente, será que outras pessoas também não acham ela atraente? Ou ele é atraente? Como que será no trabalho? Será que ela conversa com muitas pessoas? Começa então
ficar preocupado, inseguro, né? Gerando então o quê? O ciúme, a emoção do ciúme. Então, você pode fazer do seu céu um inferno, ou também do inferno céu. Por exemplo, acontece algo com a pessoa, com um parente, um filho, morreu, um acidente, e percebemos que algumas pessoas sentem essa emoção, chora, sofre, mas muitas vezes acaba buscando ajuda, ampliando seus recursos psicológicos, espirituais, acaba curando aquela dor e muitas vezes começa a trabalhar, né? Quantas pessoas que perdem seus filhos, monta ONGs, faz um trabalho lindo porque houve ali uma dor, um sofrimento que ela curou e transformou em algo maior. Então você pode fazer do inferno um céu. Agora vamos falar na visão do espiritismo, vamos adentrar no espiritismo, que é bem interessante também, para que a gente possa compreender um pouco sobre as emoções em relação dentro da doutrina espírita. Na visão do espiritismo, as emoções são expressões da alma em sua evolução. Questão 191. Kardec, no Livro dos Espíritos, ensina que os sentimentos e as emoções acompanham o espírito em todas as experiências porque fazem parte de sua individualidade. Então, para o espiritismo, a emoção se encontra no espírito, que se manifesta no físico. Guardemos esta informação. Como o espiritismo explica as emoções primárias e secundárias? O espiritismo explica as emoções primárias como instintos naturais, instinto de conservação. Então, na doutrina espírita, emoções como medo, raiva, tristeza estão relacionados aos instintos naturais, instintos de sobrevivência, né? Proteção, conservação. E as emoções secundárias? As emoções secundárias, para o espiritismo, é o reflexo da evolução moral do espírito. Então, vejamos que, para o espiritismo, as emoções secundárias são apenas as emoções já trabalhadas, enobrecidas, como gratidão, compreensão, amor, compaixão. Então, o que seria aqui no Livro dos Espíritos? Vamos falar sobre instinto, é uma parte interessante, eu sempre gostei desse assunto. Estudei no passado, tinha dificuldade de compreender, agora relendo um pouco mais, eu comecei a compreender um pouquinho. Então, na questão 742, vem dizer, os instintos são necessários. No princípio, eles existem como força bruta. Com o progresso moral, o espírito os domina e dirige. À medida que o espírito progride, o instinto animal é substituído pelo sentimento elevado, pela razão e pelo senso moral. Então, irmãos, o que diz aqui, né? No começo, aquela força bruta, só instinto. Com o progresso moral, o espírito domina e dirige os instintos. Ou seja, não devemos ser dominados por ele. Vamos dar um exemplo simples. Imaginemos os instintos como um animal, um cavalo selvagem. Se você não domar esse animal, o que ele vai fazer? Ele vai satisfazer os seus desejos, né? Vai comer, vai beber, vai procurar sombra. Quando se sentir ameaçado, ele vai dar coice, vai reproduzir. Esse é o instinto. Instinto animal. Comer, beber, dormir. Ou seja, nós, como um cavaleiro, como espírito, nós precisamos o quê? Direcionar esse instinto para o fim que desejamos, para o resultado que almejamos. E não deixar este animal, este ser, simplesmente à mercê dos seus instintos, dos seus desejos. Aqui trouxe uma classificação bastante interessante para que a gente comece a entender um pouco onde nós nos encontramos e de tal forma como podemos melhorar esse nosso cenário. Espírito menos evoluído. Emoções instintivas predominam. Espíritos mais evoluídos. Emoções refinadas. Como a gente disse, amor, compaixão,
Espíritos menos evoluídos, reage com medo, ciúme, orgulho ferido, né? Sempre reativo. E os espíritos mais evoluídos agem com amor, compreensão, humildade, perdão. Espírito menos evoluído vive para se defender. Foi atacado, reage. Quer dominar, quer possuir, é meu ou é dos meus. É tudo para mim, depois para os meus. Ah, mas e o seu vizinho, o seu amigo? Será que também não tem as mesmas necessidades fisiológicas? A dor do estômago do outro não dói tanto quanto a sua? Não. Importante sou eu. Importante são os meus. Então, espíritos menos evoluídos vivem só para isso, para se defender, para se proteger, para possuir. E o espírito mais evoluído vive para amar, para compreender, para servir. Os espíritos menos evoluídos pensam no ego e os mais evoluídos pensam no bem coletivo e espiritual. Então vejamos, o espírito evoluído possui emoções e instintos, mas não é dominado por eles. Ele tem consciência, equilíbrio e domínio das emoções. Então, o espírito evoluído, ele não deixa de ter o instinto. Ele não deixa de ter as suas emoções. Acontece que ele não é dominado por esses instintos, por essas emoções. Por exemplo, se a gente pegar Chico Xavier, né? Francisco de Assis, esses grandes vultos que passaram pela Terra. Você acha que o Chico Xavier não sentia raiva? Sentia. O que ele fazia com a raiva? Como ele manifestava essa raiva? Controlava, pensava, refletia e agia com paciência. O Chico Xavier não tinha tristeza? Não era agredido, como ele reagia? Com agressividade, respondendo, como nós, ou não? Reagia, né? Com amorosidade, equilíbrio. Então, os espíritos evoluídos, eles permanecem com os seus instintos. Permanecem com essas emoções, contudo, acaba através do seu pensamento, da sua bagagem, dos seus valores, como a gente viu lá inicialmente, manifesta na vida de forma mais construtiva, mais benéfica a todos. Então vamos ver aqui, ó. O espírito está ligado ao corpo, mas tem que domar os impulsos do corpo. A missão do espírito encarnado é justamente educar o instinto. Olha que interessante. Uma das missões de um espírito encarnado é, então, educar o instinto. Domar o instinto. Não é fácil. Estar encarnado, nós vamos ver aqui, não é fácil. Por quê? Nós vamos estar aqui nesse corpinho animal. E vamos ter que domá-lo. Porque o corpo animal tem os seus desejos, suas vontades. E se o espírito não for mais forte em dominar, ele acaba vivendo uma vida, vamos dizer, bem animalesca, primitiva, sem evolução, sem desenvolvimento. Então, estar reencarnado faz com que o espírito também tenha esta dificuldade, esse desafio. Assim como nas relações e todas as provas que existem, ele também precisa domar esse instinto. Então, o instinto de reprodução deve virar amor responsável, não vício sexual. Então, aquele instinto, aquele desejo, vou sair com um, vou sair com outra. Estava vendo no Facebook esses dias, que estava lá sobre um debate sobre traição, e aí um jovem deu um depoimento que eu fiquei assim, né, refletindo. Ele contou toda a trajetória dele, uma família linda, maravilhosa, com filhos, tudo. E aí conheceu uma pessoa no trabalho, bem no trabalho, mas em todo lugar, que atraente, acabou se apaixonando, acabou saindo com a pessoa, e depois a mulher descobriu, separou dele, e aí ele falou, né, que passaram acho que 4, 5 anos e a situação mudou completamente. Saí do trabalho,
deixei a pessoa que eu amava porque eu amava, e aí ele trazia esse desabafo, né? Que a gente precisa aprender, né? Como a gente sempre fala, eu sempre falo, uma coisa é o inteligente, outra coisa é o sábio. O inteligente ele aprende com seus erros e o sábio aprende com seus erros e com os erros dos outros. Nós temos que estar sempre aprendendo. A gente não precisa passar por uma situação para aprender. E dentro desse depoimento, eu refleti, eu senti a dor do irmão. Porque, às vezes, né, um minuto, uma deseja de não controlar esses impulsos, esses desejos, porque é animal, é instintivo. O desejo é forte. Você se sentiu atraído pelo outro. Mas o que fazer diante dessa atração, né? Dar vazão ou segurar, conter? Instinto de posse deve virar compartilhamento e desapego. Aquilo que a gente disse, né? Tudo é meu, não. Você deve trabalhar esse instinto e desapegar, compartilhar. Instinto de defesa deve virar autoproteção com equilíbrio, não agressividade. Ou seja, né, em nosso dia a dia, trânsito, nos relacionamentos, também se a gente procurar aprender com os erros e aprender com os erros dos outros, a gente basta abrir aí, né, as notícias e vamos nos deparar com as pessoas destruindo a sua reencarnação por um minuto de invigilância. Onde deixa a ira, esse instinto, né, de defesa, que é um instinto de proteção, se manifestar e você reage. Mata, briga, destrói e perde toda uma existência. Então, nós devemos o quê? Dentro desse instinto, transformá-lo em equilíbrio, buscar se tornar uma pessoa mais equilibrada e não agressiva. Então, mas por que, irmãos, por que quando estamos no corpo é tão difícil controlar as emoções? Por que será que é tão difícil? Porque nós herdamos comportamentos, condicionamentos instintivos de várias vidas. Veja bem, herdamos comportamentos instintivos de várias vidas que faz com que reajamos mais do que pensemos, que refletimos de que pensar na situação, mas a gente reage. São comportamentos, são experiências que são condicionadas, como diz aqui, conexões cerebrais viciadas. Vamos percebendo uma complexidade. Não é fácil. Nós estamos dizendo aqui que tudo é fácil, tranquilo, mas nós estamos dizendo que quando encarnado, todos nós vamos passar por esses desafios. Cérebro físico, por exemplo, tem o sistema límbico, que reage antes da razão. A emoção vem antes do pensamento. Os hormônios, adrenalina, cortisol, aumentam as reações como medo, raiva e ansiedade. Então vejamos que o corpo, ele tem a sua reação e libera substâncias no nosso corpo, hormônios, que vai fazer com que intensifique ainda mais as emoções. A raiva, o medo. Então, percebamos que estar reencarnado, estar no corpo, tem esse grande desafio. É uma luta, sim, diária, para que a gente possa sustentar este animal selvagem e não realmente deixar que ele faça coisas que depois venhamos nos arrepender. Então pode vir a pergunta, né? Parece então que o corpo reage sozinho. Essa é uma coisa que no passado, dentro dos estudos, eu li um livro do Átomo Arcanjo, era um livro dessa grossura, e nesse livro ele falava muito sobre o corpo, a influência do corpo. Eu falava, mas não é o espírito que domina o corpo? Ele falava que o corpo tinha seus desejos, suas vontades, como se agisse de forma independente, mas eu não entendia, porque dentro do conhecimento mais profundo da doutrina, a gente vê que tudo depende do espírito. Então, assim, parece que o corpo, então, reage sozinho? Até parece, mas não. Há necessidade de ter ali, vinculado ao corpo, o espírito.
O corpo por si só, ele não reagiria. Há necessidade de uma energia espiritual ali. Porque senão, se fosse assim, né? Aí, esses argumentos dos nossos irmãos, ou nós, né, que muitas vezes a gente acaba dizendo, justificaria, né? Carne é fraca, né? O que eu pude fazer, né? Não consegui conter, né, os meus desejos e acabei realmente indo atrás daquela pessoa. Não pude evitar, né? Não pude evitar. Será? Né? Mesmo diante de todo esse cenário dessa luta do espírito com o corpo influenciando o corpo influenciando o espírito, é possível sim evitar. Né? Quando a gente vê nos noticiários as pessoas, eu não pude evitar, foi mais forte do que eu não consegui controlar a minha raiva. Claro, estava movido pela raiva, pela emoção, mas é possível controlar. Não dá para depois a gente falar, mas né, o instinto, os desejos, a luta de você estar no corpo fez com que fosse mais forte do que eu. Não. Como a gente percebeu, estava percebendo, a necessidade de ter um espírito ali. O espírito, sim, ele está sempre ali e deve estar no comando. Porque senão a gente vai falar de uma forma e dar essas desculpas, né? E essas desculpas vão realmente não servir para nada, só serão desculpas. Mas aí eu fiz outra pergunta. Mas então, por que os animais, insetos, plantas, eles também têm sua reação, têm seus instintos, não tem? Tenta matar uma barata pra você ver, as bichinhas, não é? Difícil? Um pernilongo que à noite se apaga a luz, o bicho reage, né? Algumas plantas que são carnívoras também reagem. Uma molécula, no seu começo de tudo, uma pequena molécula, coloca ali, ela também reage, tem a sua reação. Aí pode vir a pergunta, mas nesses seres não há um espírito. Por que há uma reação? Pergunto, por que há uma reação instintiva nesses seres? Quem responde? O princípio está certo. Princípio inteligente. Allan Kardec, juntamente com os espíritos, vem estudar que no começo de tudo tem um princípio inteligente que vai passando por vários reinos da natureza, vai experienciando mineral, vegetal, animal. Cada vez que passa num reino, volta com mais valores, mais experiências, e assim ele vai desenvolvendo até chegar no reino hominal, onde já desenvolve o pensamento contínuo, a razão, pensa no futuro. Então, existe ali um princípio inteligente em desenvolvimento. Por isso que há essa reação, há esse instinto, há essa proteção, porque se não houvesse, não teria. Entenderam? Isso é interessante porque isso são fundamentos da doutrina espírita que, se a gente não pensar muito, não parar para refletir, a gente não consegue entender. Mas Kardec fez essa pergunta para os espíritos e eles vêm explicar desse princípio que começa a desenvolver junto com os reinos até chegar, né, no reino hominal. Bom, irmãos, agora que a gente compreendeu, né, um pouco sobre as emoções, o instinto é essencial a gente reconhecer o papel do autoconhecimento, né? A famosa frase, conheça-te a ti mesmo, né? As emoções são ferramentas para o autoconhecimento. Isso é o mais importante de tudo. As emoções são ferramentas para o autoconhecimento. Então, quando sentimos uma emoção, precisamos parar, olhar e refletir sobre isso. Por quê? Por que eu estou tendo esse sentimento, essa sensação? Por que isso me incomodou tanto? Por que com a outra pessoa, foi indiferente, mas comigo aquilo realmente trouxe
uma situação de tristeza, de inveja, um orgulho exacerbado. Por quê? Essas perguntas se faz necessário para que a gente comece a desenvolver exatamente essa capacidade de pensar, refletir e ter manifestações saudáveis, diferentes do que esse condicionamento instintivo que trazemos a vida toda, fazendo as mesmas coisas, né? A gente percebe aí vidas e vidas, se a gente fizer uma visão passada das nossas vidas anteriores, nós vamos chegar nessa conclusão. Acabamos desviando o caminho, desperdiçando uma reencarnação, tudo porque deixamos muitas vezes esses instintos falarem mais alto. Brigamos, matamos, separamos, criamos guerras, conflitos, nos matamos. Tudo porque não tivemos essa condição de refletir, de pensar e manifestar uma emoção mais saudável. Então, cada emoção traz um convite ao crescimento interior. Então, vamos a alguns exemplos. Por exemplo, a raiva em uma discussão. Uma situação, alguém te critica no trabalho e você explode. Vamos lá, irmãos, participando. Por que será que uma pessoa está ali no trabalho dela e alguém critica o trabalho dela e ela explode? Por quê? O que será que está por trás disso? Um de cada vez. Acúmulo do quê? Sim. Então, essa pessoa, por exemplo, ela poderia ter o desejo de ser valorizada ali no ambiente de trabalho e alguém vai e critica e ela fica irada. Exemplo? O que mais que pode ser? O ego, sempre é o ego, né? Mas por quê? A pessoa fica irada. Às vezes a pessoa chama a atenção, você deve fazer melhor esse trabalho, ou você deve se atualizar, fazer curso, se apropriar melhor, e a pessoa fica com uma raiva. Por quê? Também é orgulho, mas, como diz o ditado, incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Incomodou, doeu, leva para casa que é teu. A pessoa ficou muito com raiva, chamou atenção, por exemplo, nesse exemplo aí. Você precisa realmente ter mais esforço, você precisa ter mais disciplina, você precisa chegar no seu horário, não chegar mais no horário, você precisa trabalhar, estudar mais. A pessoa fica irada. Claro, né? Faz um sentido. Porque realmente a pessoa, ela acha que realmente ela se enxerga dessa forma, mas ela não quer reconhecer. Então, ela vai ficar com muita raiva. Então, diante de uns cenários assim, das emoções, nós precisamos estar sempre fazendo esse estudo. Por que eu estou sentindo assim? O que realmente está por trás? Por que me incomodou tanto a pessoa falar isso comigo, chamar a atenção? Inveja de alguém que conseguiu algo que você também quer ter. Por que a pessoa sente inveja? Essa está fácil. Por que você fica com inveja do outro, vê o outro lá tendo sucesso? O que está por trás disso, desse sentimento de inveja? Ciúme. É uma emoção. Mas qual que é o padrão ali psicológico daquele ser que faz com que ele sinta inveja? Né? Sente rebaixado porque é uma pessoa insegura, né? Tem uma baixa autoestima. Tem crenças limitantes, acha que eu nunca vou conseguir chegar onde essa pessoa chegou. Ver o sucesso do outro, aquilo incomoda, porque ela se sente inferior, incapaz. Então é algo que precisa olhar para isso. Né? São situações que fazem que a pessoa precisa se reconhecer. Por que eu me sinto inveja? Porque todos sentimos inveja. Quem falar que não, uns mais, outros menos, mas todos sentimos inveja. Mas é importante parar e refletir sobre isso. Medo de mudança, por exemplo. A necessidade de uma mudança, a pessoa precisa mudar, sei lá, de trabalho, de relação, deixar aquela relação que não está fazendo bem, buscar uma condição melhor, e ela tem medo. Por que a pessoa tem medo? Qual é a característica dessa pessoa que faz com que ela tenha medo de mudar? Insegurança. Ela prefere ter o quê? Estar ali
numa zona de conforto, numa zona segura que ela conhece do que o desconhecido. Por quê também? Porque ela tem receio de falhar e de ser julgada, porque atrás disso está o quê? A emoção do orgulho, da vaidade. Então ela tem medo de tentar, de fazer algo diferente, de sair daquela situação e, de certa forma, não conseguir êxito. Então é uma pessoa que tem uma expectativa elevada, uma exigência consigo mesma. Então ela fica naquele campo seguro. Então, todas as emoções, medo, tem uma razão, tem um porquê. Então a gente precisa ter essa avaliação. Aí tem o espírito Hermance do Fogo, que eu não sei se muitos irmãos aqui já ouviram falar ou não. Hermance do Fogo é um espiritinho. Falo espiritinho assim, porque ela era uma jovem, 12 anos, se eu não me engano, que ajudou a trazer as mensagens para Kardec colocar no Livro dos Espíritos. Então, algumas respostas foi através dessa médiumzinha de 12 anos. No filme dele mostra ela. Então. No filme dele, Kardec. Pois é. E aí tem um médium que chama Vanderlei Oliveira, que eu gosto muito, que recebeu vários livros dessa Hermance do Fogo na atualidade. Então tem Reforma Íntima Sem Martírio, Vencendo as Ilusões do Orgulho, e tem esse livro Emoções que Curam. E eu peguei alguns trechinhos desse livro que tem a ver com o nosso assunto da noite. Então, vem dizer, o espírito não evolui apenas pela conduta exterior, mas pela reeducação emocional interior. O espírito precisa educar o coração e isso leva tempo. Muitos de nós somos ainda espíritos adolescentes. Ela foi até gentil, podia falar infantis, né? Mas já galgamos um pouquinho mais. Aprendendo a lidar com raiva, frustração, medo, amadurecer espiritualmente é desenvolver sentimentos superiores como empatia, tolerância e amor fraterno. Ou seja, aquilo que eu disse, dentro do espiritismo, nós não estamos aqui apenas para, como diz aqui, o espírito não evolui apenas com conduta exterior. Importantíssimo fazer o bem, ajudar a praticar, mas há uma necessidade de uma reeducação emocional. Outro tópico. Ao longo de nossas vidas, aprendemos a esconder ou reprimir nossas emoções, acreditando que sentir raiva, medo ou tristeza é sinal de fraqueza ou falha espiritual. Cada emoção é uma mensagem da alma, um chamado à cura e ao conhecimento. Todas as emoções, inclusive as chamadas negativas, têm uma função educativa e curativa. Não se trata de ser perfeito, mas de ser inteiro. O que a irmã disse aí? Não podemos negar as nossas emoções, né? Como eu falo, homem não chora. Não posso estar triste. Não posso sentir tristeza. Não posso... Por que não? Por que não pode? Reconheça, né? Como diz aqui, não se trata de ser perfeito. Porque senão a gente vai criar uma máscara, que é o ego, uma manifestação de proteção para se mostrar à sociedade uma pessoa que não é em realidade. E a sombra está ali. A sombra, tudo aquilo que você rejeita, que está na sombra, ela não vai se deixar de se manifestar porque você rejeitou, porque você não quer ver, porque você não quer assumir as suas emoções negativas, os seus sentimentos inferiores, ela vai se manifestar. Então, não temos como negar isso. Aceitemos, sim, essas emoções em nós. E procuremos trabalhar, curá-la, transformá-la. Emoções não curadas podem se tornar experiências kármicas. É fato. Emoção não curada vamos carregar. Só até com ódio, mágoa, vai levar para outras vidas. É fato. É fato. E as emoções na vida do desencarnado? Quando o espírito desencarna, ficam as emoções? O que acham? Já respondemos isso, Allan Kardec já respondeu, e agora Allan Kardec de novo no céu e inferno. Com a morte, o espírito leva consigo seus desejos, suas ideias, seus sentimentos. Sofrimento moral é muitas vezes mais intenso que o sofrimento físico. Oi? Quem está falando aí?
Eu falei que nós plantamos, nós colhemos. O sofrimento moral, as emoções é muito mais intensa quando você está desencarnado. No corpo, por exemplo, nós somos espíritos, temos o corpo espiritual, né? Chamado perispírito, chamado também modelo organizador biológico, chamado também como corpo das emoções. Perispírito, também chamado corpo das emoções. Ali estão registradas todas as emoções que o espírito vivenciou. Então, no plano espiritual, o espírito desencarnado, tudo é mais intenso. A culpa é mais intensa. O remorso, a tristeza, o medo. Então, vamos percebendo aí a importância de tratar as emoções, curar essas emoções, para que a gente não carregue essa emoção para o mais além. E na próxima reencarnação, o que vai acontecer? Como disse Filomeno de Miranda, André Luiz, o espírito, com o seu corpo espiritual, certo? Tem essas emoções não curadas, esses desequilíbrios emocionais, que vai gerar na sua estrutura espiritual um desequilíbrio, um desajuste. E, quando há fecundação, o espírito se conecta ali ao novo corpo, né, em formação, e aquele corpo espiritual vai ser o molde para esse novo corpo em formação. Então, todo aquele desequilíbrio, aqueles desalinhos gerado ali naquele corpo espiritual vai transferir para o corpo físico em formação, gerando sim as doenças. Doenças físicas e mentais. Então vem falar aqui, é como se o corpo já nascesse com áreas frágeis, com circuitos neurológicos mais instáveis, como no caso de um cérebro que tende à bipolaridade, esquizofrenia ou borderline. A medicina vê alterações nos neurotransmissores e tenta corrigir com medicamentos. E isso ajuda, porque alivia o sofrimento físico e emocional. Mas a causa está no espírito. É ali que nasceu o conflito. Então, aqui vemos que a medicina vai atuar nos neurotransmissores, com os medicamentos que são muito importantes, né? Porque ele vai realmente colaborar em muitas situações. Vai estancar, como a gente pode dizer, aquela hemorragia, para que depois possamos cuidar daquilo que está gerando aquela hemorragia. Então, precisamos sim, muitas vezes, tomar remédio e cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, sentimentos, para que realmente não passemos a criar novos desajustes. Então, perceba, irmãos, que o medicamento é muito importante. Fazendo uma analogia, é igual um motorista com o seu veículo, com o seu carro, né? Ele acelera demais, não faz a manutenção, não troca o pneu, não troca os óleos, acaba realmente, muitas vezes, ele está não cumprindo as leis de trânsito, fazendo uma analogia com as leis de Deus, ele não cumpre, ele realmente acaba fazendo o quê? Danificando o seu veículo, e o veículo passa a ter problemas para caminhar, para cumprir a sua função. Então, assim, somos nós, motorista, espírito e corpo. Precisamos ajustar, muitas vezes, o corpo para que a gente possa cumprir com as nossas funções. Porque não adianta só você ficar com o pensamento, não, vou mudar, agora vou melhorar, vou transformar, sendo que, muitas vezes, o corpo não está colaborando. Como disse aqui, existem problemas cerebrais, físicos, que podem sim ser atenuados com a medicação. Então agora nós vamos falar de alguns transtornos mentais definidos pela ciência e na visão espiritual. Depressão na psiquiatria.
Tristeza profunda, apatia, sensação de vazio, perda de prazer, alterações no sono e no apetite, pensamentos negativos. Definição na psiquiatria. Depressão na visão espiritual. Culpa acumulada por erros cometidos no passado, como aborto, abandono de pessoas, suicídio. Sentimento de fracasso espiritual por não ter cumprido missões importantes. Sofrimentos emocionais de outras vidas não superados, perda, rejeições, traições. Ou seja, irmãos, reencarnamos já com esse estado de tristeza, de melancolia, né? A gente percebe isso porque é algo que, se a gente olhar só para a medicina, ela vai realmente procurar achar as causas apenas no corpo físico. Mas nós, no entendimento espiritual, entendendo que já somos espíritos, sabemos que carregamos bagagens do passado, que faz com que, às vezes, um jovem, uma criança, num lar, com a mesma educação, com tudo igual, tem uma atitude mais depressiva, melancólica, diante de um problema, e o outro não. Então, de onde advém isso? Bagagem espiritual, culpas, dores, coisas do passado que faz com que a pessoa reencarne naquele estado mais melancólico, triste, com dificuldade de reagir às provas da vida, com os desafios da vida. Uns reagem melhor e outros têm dificuldade. Transtorno bipolar na psiquiatria, alternância de estados de euforia e depressão. Na visão espiritual, espírito que viveu com excessos emocionais, orgulho, vaidade, poder, luxo, violência emocional, desequilíbrio entre razão e emoção por vícios emocionais acumulados. Transtorno de personalidade borderline. Na psiquiatria, medo intenso de abandono, instabilidade emocional, impulsividade, relacionamentos intensos e caóticos, sensação de vazio. Na visão espiritual, traumas afetivos profundos vividos ou causados em outras encarnações. Espíritos que vivenciaram ou causaram abandono, traições, manipulações, abusos emocionais. Transtorno de ansiedade, muito comum, né? No nosso cotidiano. Visão psiquiatra, preocupação excessiva, sensação de ameaça constante, medo sem causa clara, crise de pânico. E numa visão espiritual, espíritos que vivenciaram experiências de violência, guerras, perseguições, torturas, abandono em vidas anteriores, medo inconsciente que persiste no perispírito, espíritos reencarnados para aprender a fé, a entrega, a confiança. Então, bagagem espiritual. Esquizofrenia. Na psiquiatria, alucinações, delírios, desconexões com a realidade, alterações de pensamento. Visão espiritual, espírito em conflito interno severo, fragmentado por experiências intensas não elaboradas. Possível influências também de obsessores, resgate de vidas passadas marcada por culpa extrema ou uso destrutivo de faculdades mediúnicas. Enfim, irmãos, temos todas essas doenças mentais que hoje a ciência classifica, tem as nomenclaturas, né? O médico vai avaliar, sinto isso, sinto aquilo, através do comportamento vai registrar. Então você é depressivo, você tem esse tipo de problema. Contudo, uma visão espiritual, existe uma bagagem anterior, né? A ciência vai dar ali o medicamento, criar possibilidades de atenuar aquele problema, mas sabemos que há necessidade dessa renovação interior, das mudanças das emoções. E, rapidamente, vamos falar um pouco do trauma. O que são os traumas? Quando as emoções ficam congeladas. O trauma muda o funcionamento do cérebro. Isso não é apenas psicológico, mas neurológico e fisiológico. Trauma é uma experiência que ultrapassa a nossa capacidade de processar. Então, irmão, dizem que a emoção é a cola da memória. Quanto mais emoção nós temos a viver algo,
mais aquilo fica registrado em nós, mais cola em nós. Então, os traumas, que é essa emoção congelada, onde houve, por exemplo, mortes, acidentes, abusos, né? Abusos sexuais, rejeição, tudo aquilo que gerou um trauma, forte emoção, houve um registro no ser. Não basta a pessoa querer ter a mudança de pensamento, de atitude. Não basta. Penso eu que todos nós aqui carregamos algum tipo de trauma, de dificuldade na vida para alguma coisa que você quer, mas aquela situação você tem muita dificuldade. Né? Uma coisa que parece simples, mas para você naquele momento é difícil. Né? Seja lá, a pessoa tem trauma para dirigir, trauma para vários traumas, de água, aquilo para outra pessoa, mas para a pessoa não consegue. Por quê? Tem um passado ali, ou nesta, ou em outras, que gerou ali uma dor e sofrimento que acabou sendo adicionado por fortes emoções. Então, segundo alguns autores modernos, vem dizer que não basta você pensar, você precisa ter uma reimpressão, ou seja, você teve uma impressão e você precisa reimprimir, imprimir em cima daquela situação. E como que é feito isso? Vivendo, experienciando. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que teve um abandono, um trauma por um abandono. Ela precisa de novas experiências onde ela se sinta segura, protegida, amada. E essas novas experiências vão sendo se colocando sobrepostas a essas experiências infelizes, o que faz com que aquele trauma comece a diluir, comece a dissolver. Ou seja, não é algo tão simples. Então, como diz aqui, é uma experiência que ultrapassa a nossa capacidade de processar. Então, não achar que, não, eu vou só pensando no pensamento positivo e tudo aquilo que a gente vê hoje na ciência, que as pessoas tentam explicar, vai resolver a questão. Não vai. Precisa haver ajuda, precisa haver ajuda psicológica para que você possa realmente ressignificar muitas coisas, para que você possa tentar enxergar diferente e, acima de tudo, viver, experienciar. É a forma da gente deixar para trás os traumas passados dessa existência e de outras. Enfim, para finalizarmos, algumas práticas para equilibrar nossas emoções. Viva com a consciência emocional. Procure se observar. É aquilo que a gente disse. Aprenda ali com aquilo que está acontecendo no seu corpo, como o seu corpo está reagindo, por quê. Seja consciente. Valorize os momentos com familiares e amigos. Né? Procure estar ao lado das pessoas boas, que vai fazer com que gere emoções saudáveis para você e não emoções negativas, ruins. O Evangelho é um roteiro terapêutico para as emoções desequilibradas. Faça exercícios físicos, que vai liberar endorfina, a gente sabe, todas aquelas substâncias que ajudam também nesse processo. Cultive a gratidão, fortaleça emoções positivas, né? Aquilo que todo mundo fala, seja grato, perceba, observe, né? Que tem muitas coisas positivas na sua vida, porque senão você enfatiza naquela situação, naquela dor, e acaba intensificando, ampliando, né? Cada qual age diferente, né? Essa semana anterior eu perguntei para Deus Samu, a cachorrinha minha acabou falecendo e tem eu, minhas duas filhas, cada qual reagiu diferente, mas todos nós tivemos a emoção da culpa, né? E aí, conversando com outras pessoas também que perderam seus animais, uma emoção muito comum, as pessoas sentem culpa, podia ter feito mais, podia ter levado antes para o médico, para o veterinário, podia ter feito alguma coisa, e aí vem aquela sensação de culpa, e eu senti a culpa de uma forma, minha outra filha sentiu, e uma outra está sentindo muito a culpa, e manifestando muita tristeza, ou seja, não é? Você vê que é o mesmo cenário,
mas que faz com que cada qual se manifeste e gere uma emoção e que a gente precisa trabalhar isso, porque pode virar o quê? Uma depressão, pode virar um sofrimento maior. Porque, como a gente falou, através do pensamento você gera essas emoções. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá, Bem-aventurados aflitos, que vai falar sobre os sofrimentos voluntários. Ou seja, são sofrimentos que você mesmo criou na sua vida. Você não precisava passar por isso. Então, orgulho, vaidade, um monte de coisa, não foram sofrimentos que vieram na sua vida a fim de uma expiação, de um resgate, de um aprendizado. Não! Você criou esse sofrimento. E criando esse sofrimento, não vai ter satisfação e não vai ter resgate, reparação. Nada. Vai gerar só dor, só angústia. Então a gente, através da forma que a gente reage às coisas, da forma que a gente sente, percebe as coisas, aquilo pode se ampliar. Por isso a importância desse cuidado sempre. Medite, organiza a mente e as emoções. Psicoterapia para ressignificar traumas e crenças negativas. Desobsessão e tratamento espiritual para casos profundos. Passe, água fluidificada, oração com apoio emocional, vibracional. Lembra que nós falamos do corpo espiritual, que é esse corpo sutil. Emoções são registradas nesse corpo através do espírito e passes, fluidos, a água também vai ajustar esse corpo espiritual. Então, percebe que é um conjunto de coisas. Enfim, irmãos, fiquemos com o nosso mestre da emoção, né? Nosso mestre Jesus, como em várias obras aí, vem dizer, né, estudiosos, Augusto Cury e tantos outros vêm ressaltar esse Espírito Jesus como o mestre da emoção, né? O mestre que ensinava sobre o perdão, o mestre que tinha esse sentimento da humildade, esse mestre que falava bem-aventurados que choram, reconhecendo sim as dores, não negando as dores do ser que sofre, não querendo negá-las, sentir essas dores, mas também transformá-las. Então, nós temos aí o nosso mestre Jesus que veio à Terra e, através da sua relação com todos, tinha essa capacidade emocional elevada, que é aquilo que nós devemos buscar no nosso dia a dia para que um dia consigamos estar numa condição equilibrada, em paz e feliz. E que esse mestre nos envolva agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.